Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula aqui no canal. E na aula de hoje eu vou mostrar como fazer esse lindo ponto. Olha que efeito incrível que ele vai dar na sua peça de crochê. Demais, né? E com esse ponto nós podemos fazer várias peças, como cachecol, peseira, manta, jogo americano, tapete, enfim, a criatividade vai a mil. E aí, vamos fazer? Para essa amostra eu vou utilizar o fio amigurumi na cor eucalipto, ele é um fio 100% algodão mercerizado. Vou utilizar também uma agulha para crochê 3 milímetros. Esse ponto ele é múltiplo de 6 mais 4, ou seja, nós vamos fazer as correntinhas iniciais, contando de 6 em 6 correntes, até atingir o tamanho necessário para a nossa peça. E depois adicionamos então mais 4 correntes. Aqui eu vou fazer o nozinho inicial. Feito aqui o nozinho inicial, eu vou começar a fazer as correntinhas. E para essa amostra eu vou fazer 34 correntes. 30 correntes é múltiplo de 6, mais 4 correntes, então eu fico no total com 34 correntes. Aqui eu vou iniciar as correntinhas, procure fazer uma correntinha mais soltinha, tá? Não aperte muito essas correntinhas. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, deixa o seu like, deixa aqui também nos comentários o que você está achando da videoaula e compartilhe esse vídeo. Fazendo isso, vocês vão estar colaborando comigo. Feito aqui as 34 correntes, eu vou pular 3 correntes e na quarta corrente eu vou fazer um ponto alto. Esta alcinha que está na agulha, eu não conto como corrente, tá? Então, laço a agulha, pulo uma corrente, 2, 3. Na quarta, coloco a agulha por baixo dessa alcinha de cima, laço, puxo o fio aqui pra cima e faço um ponto alto. Então, ó, aqui eu tenho 2 pontos altos, contando com essas 3 correntinhas que eu pulei, tá? Agora, eu vou laçar a agulha 2 vezes e vou fazer um ponto alto duplo, tá? Vou pular, ó, 3 correntinhas de base, na quarta, coloco a agulha por baixo dessa alcinha de cima, laço, puxo o fio aqui pra cima, laço a agulha, puxo esse fio passando por dentro de 2 alcinhas. Aqui eu fiquei com 3 alcinhas na agulha. Laço a agulha e puxo esse fio passando por dentro de 2 alcinhas, ficando com 2 alcinhas na agulha. Laço a agulha e puxo esse fio passando por dentro dessas 2 alcinhas. Aqui eu acabei de fazer um ponto alto duplo, tá? Agora eu vou laçar a agulha e vou voltar, ó, nessas correntinhas que eu pulei, para fazer um ponto alto sobre cada correntinha de base. Só que eu vou colocar a agulha, ó, pela parte de trás, tá? Ó, coloco a agulha por baixo dessa alcinha de cima. Laço, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto alto. Aqui eu tenho 3 alcinhas na agulha, laço a agulha, puxo esse fio passando por dentro de 2 alcinhas, ficando com 2 alcinhas na agulha. Laço a agulha e puxo esse fio passando por dentro de 2 alcinhas. Aqui eu acabei de fazer um ponto alto, ó, ficou assim. Laço a agulha na próxima correntinha, ó, pela parte de trás, coloco a agulha por baixo da alcinha de cima da corrente. Laço, puxo o fio aqui para cima e faço outro ponto alto. Laço a agulha e na próxima correntinha, ó, dá para ver certinho, né? Ó, essa próxima correntinha, coloco a agulha por baixo dessa alcinha de cima, laço, puxo o fio aqui para cima e faço outro ponto alto. Então, aqui eu fiz 3 pontos altos, tá? Atrás, ó, desse ponto alto duplo, ó, tá? Então, sobre cada correntinha eu fiz um ponto alto. Agora, eu faço uma correntinha de espaço, laço a agulha, pulo uma correntinha de base, na seguinte eu vou fazer 4 pontos altos. Ó, tem que tomar cuidado para não contar que essa correntinha aqui está livre, porque ela não está, tá? Ó, tem o ponto alto duplo, ó, já que foi feito nessa correntinha aqui, tá? Então, eu pulo a próxima correntinha, na seguinte eu vou fazer 4 pontos altos. Então, coloco a agulha por baixo dessa alcinha de cima, laço, puxo o fio aqui pra cima e aqui eu faço um ponto alto, 2, 3, 4.
Esses 4 pontos altos é para mim fazer um ponto pipoca, tá? Então, puxo um pouquinho essa alcinha que está na agulha, venho aqui com a agulha, ó, nesse primeiro ponto aqui, coloco a agulha por baixo das 2 alcinhas, com o ganchinho da agulha, ó, coloco aqui dentro dessa alcinha e puxo, passando por baixo dessas 2 alcinhas desse primeiro ponto aqui, assim. E aqui eu faço uma correntinha para fechar esse ponto pipoca. Agora eu vou laçar 2 vezes a agulha, vou pular 3 correntinhas de base, 1, 2, 3. Na quarta, coloco a agulha por baixo dessa alcinha de cima e vou fazer um ponto alto duplo. Ó, e vou repetir a mesma coisa que eu fiz aqui. Laço a agulha e vou fazer 3 pontos altos, um sobre cada correntinha que eu pulei, tá? Então, coloco a agulha pela parte de trás desse ponto alto duplo, venho aqui nessa primeira correntinha que eu pulei e faço aqui um ponto alto. Laço a agulha, vou na próxima correntinha e faço aqui o segundo ponto alto. Laço a agulha e vou aqui na terceira correntinha que eu pulei. Coloco a agulha por baixo dessa alcinha de cima, laço, puxo o fio aqui pra cima e faço outro ponto alto. Então, aqui eu fiz 3 pontos altos, um sobre cada correntinha de base e ficou atrás desse ponto alto duplo, tá? Que está atravessadinho aqui. Agora, eu faço uma correntinha de espaço, laço a agulha. Vou pular a próxima correntinha, não esquecendo, não confundir que essa correntinha possa estar vazia, tá? Porque ela não está, ela já está ocupada, ó, um ponto alto duplo. Então, eu pulo a próxima corrente, na seguinte eu vou fazer 4 pontos altos para fazer o ponto pipoca. Então, aqui eu tenho um ponto alto, 2, opa! 3, 4. Puxo essa alcinha, aqui eu tenho 4 pontos altos, né? Então, coloco a agulha, ó, embaixo dessas 2 alcinhas desse primeiro ponto alto. Opa! Pego com o ganchinho da agulha, ó, coloco dentro dessa alcinha e já puxo com o ganchinho da agulha, ó, passando por baixo das 2 alcinhas desse primeiro ponto aqui. E aqui eu faço uma correntinha para fechar esse ponto pipoca. Agora eu vou fazer 2 laçadas na agulha, vou pular 3 correntinhas de base, na seguinte eu vou fazer um ponto alto duplo. Ó, olha como tá ficando lindo, tá demais, né? Agora, eu vou laçar a agulha e vou fazer um ponto alto sobre cada correntinha que eu pulei, tá? Então, coloco a agulha pela parte de trás aqui desse ponto alto duplo, coloco a agulha, ó, embaixo dessa alcinha de cima da primeira correntinha que eu pulei e faço aqui um ponto alto. Laço a agulha, na próxima correntinha faço outro ponto alto. Laço a agulha. Opa, laço a agulha e na próxima correntinha faço aqui outro ponto alto. Então, aqui eu já fiz 3 pontos altos. Faço uma correntinha de espaço, laço a agulha, vou pular a próxima correntinha, porque essa aqui já está ocupada, então pulo a próxima correntinha, na seguinte vou fazer um ponto pipoca. Vou fazer 4 pontos altos na mesma correntinha de base, tá? Então, aqui eu fiz 2 pontos altos, 3, opa, deixa eu puxar um pouquinho o fio aqui. Opa, 4. Coloco a agulha por baixo das 2 alcinhas desse primeiro ponto e puxo essa alcinha passando por baixo dessas 2 alcinhas do primeiro ponto. Faço aqui uma correntinha. Olha como tá ficando. Tá lindo demais, né? Vou laçar a agulha 2 vezes, pulo 3 correntinhas de base, na seguinte vou fazer um ponto alto duplo.
Agora, eu vou laçar a agulha e vou fazer um ponto alto sobre cada correntinha que eu pulei. Então, coloco a agulha pela parte de trás e faço aqui um ponto alto. Laço a agulha na próxima correntinha, coloco a agulha por baixo da alcinha de cima e faço aqui outro ponto alto. Laço a agulha e na próxima correntinha faço outro ponto alto. Agora, eu vou fazer uma correntinha, vou laçar a agulha, vou pular o próximo ponto de base e no seguinte vou fazer um ponto pipoca, tá? E depois de fazer o ponto pipoca, eu vou fazer um ponto alto duplo e mais 3 pontos altos, tá? Então, eu volto aqui para mostrar como finalizar essa carreira. Finalizando aqui a primeira carreira, então aqui eu fiz um ponto alto duplo, né, atravessadinho, fiz os 3 pontos altos, um sobre cada correntinha de base. E aqui, ó, eu não vou fazer uma correntinha de espaço, tá? Eu já vou, ó, laçar a agulha e nas próximas 2 correntinhas eu vou fazer um ponto alto sobre cada uma. Como aqui no início, que eu fiz 2 pontos altos, tá? E depois eu não fiz correntinha e já fiz um ponto alto duplo e 3 pontos altos, tá? Então, aqui eu lacei a agulha. Na próxima correntinha também eu não vou pular a correntinha, tá? Então, eu já vou na próxima, né? Se fosse para pular, eu pularia essa aqui, porque essa aqui já está ocupada. Então, na próxima correntinha, faço aqui um ponto alto. Na correntinha seguinte, faço aqui o segundo ponto alto. E aqui eu não vou fazer nada, que aqui é o nozinho inicial. Então, aqui eu fiquei com 2 pontos altos, como aqui no início, né? Agora, vamos para a segunda carreira. Agora, eu vou para a segunda carreira. Vou virar o trabalho, puxo um pouquinho essa alcinha que está na agulha, nesse primeiro ponto de base, embaixo dessas 2 alcinhas de onde está saindo essa alcinha que está na agulha. Coloco a agulha por baixo das 2 alcinhas, laço, puxo o fio aqui para cima, dou uma puxadinha que eu quero um ponto baixo um pouquinho maior, puxo um pouquinho essa alcinha que eu quero uma correntinha um pouquinho maior. Aqui eu tenho equivalente à altura de um ponto alto. Agora eu laço a agulha e no próximo ponto de base, coloco a agulha por baixo das 2 alcinhas, laço, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto alto. Agora, ó, eu vou laçar 2 vezes a agulha e vou fazer um ponto alto duplo. Primeiro eu vou pular 3 pontos de base. 1, 2, 3. No ponto seguinte, embaixo dessas 2 alcinhas, coloquei a agulha, laço, puxo o fio aqui para cima e aqui eu faço o ponto alto duplo. Agora, eu vou fazer um pouquinho diferente, tá? Eu vou laçar a agulha e vou trabalhar aqui, ó, na frente. Eu não vou trabalhar aqui atrás, tá? Aqui na frente, ó, vou colocar a agulha, deixa eu mostrar pra vocês. Embaixo das 2 alcinhas de cada ponto que eu pulei, tá? Ó. Assim. Então, laço a agulha, coloco a agulha nesse primeiro ponto que eu pulei, ó, embaixo das 2 alcinhas. Laço, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto alto. Parece difícil, mas não é, tá, pessoal? Laço a agulha no próximo ponto de base, coloco a agulha por baixo das 2 alcinhas, laço, puxo o fio aqui para cima e faço outro ponto alto. Aqui eu já tenho 2. Laço a agulha no próximo ponto de base, embaixo dessas 2 alcinhas, ó. Coloquei a agulha, laço, puxo o fio aqui para cima e faço outro ponto alto. Então, aqui eu já tenho 3 pontos altos. O efeito vai ficar aqui na frente, ó, como fica lindo, né? Fica em zigue-zague, tá? Agora, eu vou fazer uma correntinha. Vou laçar a agulha e em cima desse ponto pipoca, vou colocar a agulha por baixo das 2 alcinhas do ponto pipoca e vou fazer um ponto alto. Faço uma correntinha de espaço, laço 2 vezes a agulha, que agora eu vou fazer um ponto alto duplo. Vou pular 3 pontos de base, no seguinte, coloco a agulha por baixo das 2 alcinhas, laço, puxo o fio aqui para cima e aqui eu faço um ponto alto duplo. Laço a agulha e agora eu vou fazer um ponto alto sobre cada ponto de base, colocando a agulha pela parte da frente, da mesma forma que eu fiz aqui, tá? Então, coloco a agulha pela parte da frente, ó, embaixo das 2 alcinhas, ó. Laço, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto alto.
Laço a agulha no próximo ponto de base, ó, coloquei a agulha por baixo das duas alcinhas, laço, puxo o fio aqui para cima e faço outro ponto alto. Aqui eu já tenho 2 pontos altos. Lacei a agulha e no próximo ponto de base faço aqui outro ponto alto. Olha como já tá ficando lindo, tá demais, né? Vale muito a pena e dá um valor especial à peça. Agrega muito valor, né? Agora eu vou fazer uma correntinha de espaço. Laço a agulha em cima desse ponto pipoca, coloco a agulha por baixo das duas alcinhas, laço, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto alto. Faço uma correntinha de espaço, laço 2 vezes a agulha e vou fazer outro ponto alto duplo. Então, vou pular os 3 pontos altos de base. No seguinte, coloco a agulha por baixo das duas alcinhas e faço aqui o ponto alto duplo. E agora eu vou fazer 3 pontos altos em cima desses 3 pontos de base que eu pulei. Então, eu laço a agulha, coloco a agulha, ó, por baixo das duas alcinhas desse primeiro ponto, laço, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto alto. Laço a agulha e no próximo ponto, ó, faço outro ponto alto. Laço a agulha e no próximo ponto de base faço aqui outro ponto alto. Feito aqui os 3 pontos altos, faço uma correntinha de espaço, laço a agulha e em cima desse ponto pipoca, ó, embaixo dessas duas alcinhas, coloquei a agulha, laço, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto alto. Faço uma correntinha, vou laçar 2 vezes a agulha e vou fazer um ponto alto duplo. Vou pular 3 pontos de base, depois vou fazer um ponto alto duplo e depois eu vou fazer um ponto alto sobre cada ponto de base, como eu fiz aqui, tá? Qualquer dúvida, volte o vídeo. E eu vou fazendo assim até finalizar essa carreira. Finalizando a segunda carreira, aqui eu fiz o ponto alto duplo, né? Que ficou pela parte de trás, como vocês estão vendo, ó. Fiz os 3 pontos altos. Aqui eu não vou fazer correntinha nenhuma, tá? Vou laçar a agulha e vou fazer mais 2 pontos altos, um sobre cada ponto de base. Então, no próximo ponto de base, coloco a agulha por baixo das duas alcinhas, laço, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto alto. Laço a agulha. Aqui no início, né, da primeira carreira, eu pulei 3 correntinhas, que é o equivalente a um ponto alto. Vou colocar a agulha por baixo das duas alcinhas da terceira corrente e faço aqui um ponto alto. E aqui, então, eu finalizo a segunda carreira. Agora eu vou para a terceira carreira. Viro o trabalho, puxo um pouquinho essa alcinha que está na agulha. Nesse primeiro ponto de base, embaixo dessas duas alcinhas, coloco a agulha por baixo das duas alcinhas, laço, puxo o fio aqui para cima, dou uma puxadinha que eu quero um ponto baixo um pouquinho maior. E aqui eu finalizo meu ponto baixo. Puxo essa alcinha que está na agulha e faço aqui uma correntinha. E aqui eu tenho o equivalente à altura de um ponto alto. Laço a agulha e no próximo ponto de base, coloco a agulha por baixo das duas alcinhas, né? Do ponto de base, laço, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto alto. Então, aqui eu já tenho 2 pontos altos, contando com esse ponto baixo, essa correntinha. Agora eu vou laçar 2 vezes a agulha, vou pular 3 pontos de base. No seguinte, coloco a agulha por baixo das duas alcinhas, laço, puxo o fio aqui para cima e vou fazer um ponto alto duplo. Agora, ó, eu laço a agulha e vou fazer como eu fiz na primeira carreira, tá? Exatamente o que eu fiz na primeira carreira. Vou colocar a agulha, ó, pela parte de trás desse ponto alto duplo. E vou fazer os 3 pontos altos que eu pulei, tá? Os 3 pontos altos de base. Então, nesse primeiro ponto alto de base, coloco a agulha por baixo das duas alcinhas, ó. Laço, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto alto. Laço a agulha no próximo ponto, ó, de base, coloco a agulha por baixo das duas alcinhas, laço, puxo o fio aqui para cima e faço outro ponto alto. Laço a agulha e no próximo ponto de base, coloco a agulha por baixo das duas alcinhas, laço, puxo o fio aqui para cima e faço outro ponto alto. Então, aqui eu fiz 3 pontos altos, um sobre cada ponto de base. Agora, eu vou fazer uma correntinha. Laço a agulha
E em cima desse ponto alto aqui, ó, de base, eu vou fazer o ponto pipoca. Então, lacei a agulha, coloco a agulha por baixo dessas duas alcinhas desse ponto de base e vou fazer aqui 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Puxo essa alcinha que está na agulha. Nesse primeiro ponto aqui, ó, coloco a agulha por baixo das duas alcinhas, coloco o ganchinho nessa alcinha aqui e puxo passando por dentro dessas duas alcinhas desse primeiro ponto. E aqui eu faço uma correntinha para fechar esse ponto pipoca. Agora eu vou laçar 2 vezes a agulha, vou pular 3 pontos de base, no seguinte coloco a agulha por baixo das duas alcinhas e faço aqui um ponto alto duplo. Agora eu laço a agulha e vou fazer um ponto alto sobre cada ponto de base, são 3 pontos altos. Vou colocar a agulha, ó, por trás desse ponto alto duplo. Vou fazer como eu fiz na primeira carreira. E aqui eu faço um ponto alto, laço a agulha, no próximo ponto de base, ó, coloco a agulha por baixo das duas alcinhas do ponto de base e faço aqui outro ponto alto. Laço a agulha e no próximo ponto de base, coloco a agulha por baixo das duas alcinhas e faço aqui o terceiro ponto alto. Ó, olha como tá ficando lindo demais. Faço uma correntinha de espaço, laço a agulha e nesse próximo ponto de base, que é o ponto alto, eu vou fazer 4 pontos altos para fazer o ponto pipoca. 2, 3, 4. Coloco a agulha nesse primeiro ponto, embaixo dessas duas alcinhas, coloco o ganchinho da agulha nessa alcinha e puxo aqui para cima e faço uma correntinha. Vou laçar a agulha 2 vezes, vou pular 3 pontos de base, no seguinte eu vou fazer um ponto alto duplo. E depois eu vou fazer um ponto alto sobre cada ponto de base, colocando a agulha por trás desse ponto alto duplo que eu vou fazer, tá? E depois eu vou fazer um ponto pipoca. E eu vou fazendo assim até finalizar essa carreira. Finalizando a terceira carreira, aqui eu fiz um ponto alto duplo, fiz 3 pontos altos, um sobre cada ponto de base. Agora eu não vou fazer correntinha de espaço, laço a agulha e vou fazer mais 2 pontos altos, um sobre cada ponto de base. Então, no próximo ponto de base, coloco a agulha por baixo das duas alcinhas, laço, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto alto. Laço a agulha e nesse ponto aqui, ó, que na carreira anterior, no início, eu fiz um ponto baixo e uma correntinha, que é o equivalente à altura de um ponto alto. Então, vou colocar a agulha, ó, por baixo das duas alcinhas da corrente que ficou em cima do ponto baixo. Então, lacei a agulha, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto alto. E aqui, então, eu finalizo a carreira, com 2 pontos altos aqui e 2 pontos altos no início. Agora, vamos para a próxima carreira. Agora, eu vou para a quarta carreira, vou virar o trabalho. E essa quarta carreira, eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz na segunda carreira, tá? Então, puxo um pouquinho essa alcinha que está na agulha, coloco a agulha por baixo das duas alcinhas desse primeiro ponto de base, laço, puxo o fio aqui para cima, dou uma puxadinha que eu quero um ponto baixo um pouquinho maior, puxo um pouquinho essa alcinha que eu quero uma correntinha um pouquinho maior. Então, aqui eu tenho meu ponto de início, que é equivalente à altura de um ponto alto. Laço a agulha e no próximo ponto de base vou fazer outro ponto alto. Agora, ó, eu vou laçar 2 vezes a agulha e vou fazer um ponto alto duplo. Vou pular 3 pontos de base, no seguinte, coloco a agulha por baixo dessas duas alcinhas, laço, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto alto duplo. Agora, ó, eu vou laçar a agulha e vou fazer um ponto alto sobre cada ponto de base que eu pulei. Só que agora pela parte da frente, tá? Porque o efeito do ponto vai ficar aqui, tá? Então, ó, pela parte da frente, coloco a agulha por baixo das duas alcinhas do ponto, laço, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto alto. Laço a agulha, no próximo ponto de base, ó, coloco a agulha por baixo das duas alcinhas, ó. Laço, puxo o fio aqui para cima e faço outro ponto alto. Laço a agulha e no próximo ponto de base vou fazer
outro ponto alto. Ficando aqui com 3 pontos altos. Agora, eu vou fazer uma correntinha de espaço, laço a agulha em cima desse ponto pipoca, ó. Vou colocar a agulha por baixo das duas alcinhas, laço, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto alto. Faço uma correntinha de espaço, laço 2 vezes a agulha, pulo 3 pontos de base, no seguinte vou fazer um ponto alto duplo. Espera aí que eu vou puxar um pouquinho esse fio aqui. Agora, eu laço a agulha e vou fazer 3 pontos altos, um sobre cada ponto de base, colocando a agulha, ó, pela frente do ponto duplo que eu fiz, tá? Ó, coloquei a agulha aqui pela parte da frente, laço, puxo o fio aqui pra cima e faço um ponto alto, laço a agulha, no próximo ponto de base faço o segundo ponto alto, laço a agulha e no próximo ponto de base faço aqui o terceiro ponto alto. Faço uma correntinha de espaço, laço a agulha em cima desse ponto pipoca, embaixo dessas duas alcinhas, coloquei a agulha, laço, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto alto. Faço uma correntinha de espaço, laço 2 vezes a agulha e vou pular 3 pontos de base. No seguinte, eu vou fazer um ponto alto duplo e depois eu vou fazer um ponto alto sobre cada ponto de base. Feito isso, depois eu vou fazer uma correntinha e um ponto alto, uma correntinha e repito novamente esse ponto aqui, né? Que é um ponto alto duplo e 3 pontos altos. E assim eu vou fazendo por toda a carreira. Eu volto aqui então para finalizar essa carreira. Agora eu vou para a quarta carreira, vou virar o trabalho e nessa quarta carreira eu vou repetir exatamente o que eu fiz na segunda carreira. Então, puxo um pouquinho essa alcinha, coloco a agulha por baixo das duas alcinhas, laço, puxo o fio aqui pra cima, dou uma puxadinha porque eu quero um ponto baixo um pouquinho maior, puxo essa alcinha que está na agulha que eu quero uma correntinha um pouquinho maior. E aqui, esse ponto de início é o equivalente à altura de um ponto alto. Laço a agulha e no próximo ponto de base vou fazer um ponto alto. Feito aqui os 2 pontos altos, agora eu vou laçar a agulha 2 vezes e vou fazer um ponto alto duplo. Vou pular 3 pontos de base, no seguinte coloco a agulha por baixo das duas alcinhas, laço, puxo o fio aqui para cima e faço o ponto alto duplo. Laço a agulha e agora, ó, vou trabalhar pela parte da frente. Vou fazer 3 pontos altos, um sobre cada ponto de base, os 3 pontos altos que eu pulei. Então, coloco a agulha pela parte da frente, ó, é embaixo das duas alcinhas, tá? Laço, puxo o fio aqui pra cima e faço um ponto alto. Laço a agulha, no próximo ponto de base, ó, coloco a agulha pela parte embaixo, né, das duas alcinhas do ponto de base, pela parte da frente, laço, puxo o fio aqui pra cima e faço um ponto alto. Laço a agulha e no próximo ponto de base, ó, coloquei a agulha por baixo das duas alcinhas, laço, puxo o fio aqui pra cima e faço outro ponto alto. Então, aqui eu fiz 3 pontos altos, né, o efeito fica nessa partezinha aqui. Agora, eu vou fazer uma correntinha de espaço, laço a agulha em cima desse ponto pipoca, ó, embaixo das duas alcinhas, coloquei a agulha e faço aqui um ponto alto. Faço uma correntinha de espaço, laço 2 vezes a agulha, pulo 3 pontos de base, no seguinte, coloco a agulha por baixo das duas alcinhas e faço um ponto alto duplo. Laço a agulha e pela parte da frente eu vou fazer 3 pontos altos, um sobre cada ponto de base. Então, coloco a agulha nesse primeiro ponto de base aqui e faço aqui um ponto alto. Laço a agulha no próximo ponto de base, faço outro ponto alto. Laço a agulha e no próximo ponto de base, faço aqui outro ponto alto. Feitos 3 pontos altos, faço uma correntinha de espaço, laço a agulha no próximo ponto de pipoca, né? Coloco a agulha por baixo das duas alcinhas e faço um ponto alto. Faço uma correntinha de espaço, laço 2 vezes a agulha e agora vou fazer um ponto alto duplo. Vou pular 3 pontos de base, no seguinte vou fazer um ponto alto duplo e depois vou fazer um ponto alto sobre cada ponto de base. Terminando de fazer isso aqui, vou fazer uma correntinha de espaço e vou fazer um ponto alto aqui. Depois repito tudo novamente.
E eu vou fazendo assim até finalizar essa carreira. Qualquer dúvida, volte o vídeo. Finalizando a quarta carreira, aqui eu fiz um ponto alto duplo, fiz os 3 pontos altos. Agora eu não vou fazer correntinha de espaço. Vou laçar a agulha e vou fazer um ponto alto sobre cada ponto de base. Então, no próximo ponto de base, coloquei a agulha por baixo das 2 alcinhas, laço, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto alto. Laço a agulha e no próximo ponto eu vou fazer um ponto alto. Esse ponto aqui de início da carreira anterior eu fiz um ponto baixo e uma correntinha em cima. Então, coloco a agulha por baixo das 2 alcinhas da corrente que ficou em cima do ponto baixo. Laço a agulha, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto alto. E aqui, ó, fiquei com 2 pontos altos como no início, tá? E aqui então eu finalizo a quarta carreira, ó, e tá ficando assim. Então, nós vamos repetir essas 2 carreiras por todo o trabalho, tá? Revezando entre uma carreira e outra. Qualquer dúvida, volte o vídeo. Aqui, ó, eu fiz algumas carreiras a mais para vocês poderem visualizar melhor o ponto. E fica assim. Lindo demais, né? Do lado direito ficou assim e do lado avesso ficou lindo também. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela atenção, pelo carinho. Fiquem com Deus e até a próxima.